Fala meu amigo comissário, fala minha amiga comissária. Nós vamos a falar agora no capítulo 3, Atmosfera Terrestre. Vamos falar das definições, qual é a composição da nossa atmosfera, características e, lógico, as suas propriedades. Tranquilos? Bom, então vamos lá. Então, definição, composição, características e propriedades. Vamos lá. Começando pela definição. Como é que nós definimos o que é atmosfera? A atmosfera é uma mistura mecânica de diversos gases, certo? E aí, pergunta de prova: que gases são esses? Bom, a composição seria de quanto? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aquele 1% de outros gases. Tá? Lembrando que essa composição é a composição do ar seco. Então, o ar seco, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aquele 1% de outros gases. E aí, lógico, quando a gente fala 1% de outros gases, são vários gases que em pequeno percentual, cada um deles, vão ser somados ao percentual de 1%, ok? Bom, vamos lá. Vapor de água. Esse é para meteorologia, muita atenção agora, né? Para meteorologia, esse é o cara da meteorologia. É o cara mais importante para a meteorologia. Quem que é? Vapor de água. Então, exatamente a presença desse cara, do tal vapor de água, é que nós teremos a avaliação, aliás, a formação, né, de diversos fenômenos meteorológicos. Fenômenos que ocorrem geralmente com alta umidade ou mesmo com baixa umidade do ar, ok? Mas vamos lá, percentual. Qual é a proporção do vapor de água presente na nossa atmosfera? Ele varia de 0 a 4%. Varia de 0 a 4%. Varia de 0 a 4%. Exatamente isso, tá? Então a variação de vapor de água, 0 a 4%. Eu considero ar seco quando tem 0% de vapor de água. Ar úmido, quando varia de 0,1 até 3,9% de vapor de água. E quando atinge o seu limite máximo, né, da sua capacidade, nós temos o ar saturado. O ar saturado, portanto, representa quanto? 4%, ou seja, o limite máximo de vapor de água que poderá estar presente na nossa atmosfera, ok? Bom, agora veja só, uma situação bastante importante. Veja aí, o ar seco, olha lá, ele é considerado mais denso, ou seja, mais pesado do que o ar saturado. Bom, e aí vou dar um tempinho para você pensar. Você concorda com isso? O ar seco é mais denso do que o ar saturado? Será que isso é verdade? Será que existe, né, uma comprovação dessa situação? O ar seco é mais denso, ou seja, mais pesado do que o ar saturado? Bom, aí nós temos que fazer uma análise, tá? E aí nós temos que fazer uma análise bastante importante. Qual é a composição do ar seco e qual é a composição do ar saturado? Então, o ar seco nós já vimos, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aquele 1% de outros gases. E aí a pergunta: quantos por cento de vapor de água eu tenho no ar seco? 0. Vapor de água, 0%. Então, ar seco, né, 0% de vapor de água. E no ar saturado? Como é a composição do ar saturado? Bom, aí há uma variação, tá? Nitrogênio, 75%. Oxigênio, 20%. Aqueles mesmos 1% de outros gases. E agora sim, vapor de água. Quantos por cento no ar saturado? 4%. O que vocês perceberam? Que para entrar os 4% do vapor de água, nós tivemos, entre aspas, que roubar 3% do nitrogênio e outro 1% do oxigênio, tá? Então, exatamente esse, digamos assim, o percentual
total do ar atmosférico, né? Quando eu tenho o ar seco e quando eu tenho o ar saturado. Bom, e aí vamos lá. Quando nós analisamos, digamos assim, né? Analisamos o percentual do ar seco e do ar saturado, nós precisamos consultar, né? E lembrar de duas palavrinhas mágicas que, quando ditas na sala de aula, muita gente se arrepia, tá? E quais seriam essas duas palavrinhas mágicas? Exatamente, tabela periódica, tá? A tabela periódica, consultando a tal tabela periódica, elas vão perceber o seguinte: o oxigênio tem peso molecular 32, o nitrogênio, peso molecular 28, e o vapor de água, peso molecular 18, tá? Sendo assim, nós não precisamos ser químico, físico, matemático, nada disso, apenas analisando, né? Oxigênio e nitrogênio são elementos de maior densidade, maior peso molecular, quer dizer que na porção entre ar seco e ar saturado que tiverem as maiores concentrações de oxigênio e nitrogênio, são, por consequência, os de maior densidade. E nós podemos perceber que nitrogênio e oxigênio apresentam um maior percentual exatamente no ar seco. E por isso nós temos então um maior, né? Toda vez que eu comparo ar seco com ar saturado, o ar seco será sempre mais denso, correto? Bom, vamos falar agora das camadas da atmosfera, que nós podemos citar aqui, né? Troposfera, estratosfera, ionosfera e finalmente exosfera. Então são 4 camadas da nossa atmosfera que nós vamos, lógico, aprender. Nós vamos aqui falar de cada uma delas, o que ocorre e qual a importância de cada uma delas para a aviação, tá? Bom, vamos começar pela mais baixa. Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar pela troposfera. É a camada mais baixa e é importante falar. É a camada na qual a aviação, praticamente toda ou quase toda, voa nessa primeira camada, tá? Chamada então de troposfera, ou ainda, se vocês quiserem, baixa atmosfera, tá? Então, o que eu tenho de importante na troposfera? É a camada mais baixa, onde produzem praticamente todos os fenômenos meteorológicos, tá? Então a nossa troposfera, camada mais baixa, quase tudo que nós conhecemos de meteorologia acontece nessa camada, tá? Agora, outro dado importante. Na linha do Equador, a troposfera varia de 17 a 19 quilômetros. Nas latitudes temperadas, de 13 a 15, e nos polos, somente de 7 a 9. E aí, lógico, vai ficar aquela pergunta no ar, né? Por que dessa variação? Por que no Equador a troposfera é mais extensa no sentido vertical, ou seja, maior extensão vertical, e nos polos ela tem uma menor extensão vertical? E aí, uma coisa muito importante que nós precisamos avaliar, exatamente o fator temperatura, tá? Por que temperatura? Vamos analisar. Quando eu pego um volume de ar, esse volume é aquecido. Quando eu aqueço o volume de ar, ele expande, tá? Eu tenho um processo de expansão. Consequentemente, lá na linha do Equador, o ar mais quente, ou seja, mais aquecido, naturalmente sofre um processo de expansão atmosférica. Então, por isso, maior extensão, variando de 17 a 19 quilômetros, né? Extensão vertical. Já nos polos, acontece exatamente o contrário, tá? O ar mais frio, ele sofre um processo de compressão, ou seja, diminui o seu volume, tá? Com um volume menor, eu passo a ter uma menor extensão vertical, também devido à temperatura, e nesse caso também, lógico, né? Eu vou ter aqui maior densidade, o ar vai ser mais comprimido e mais denso. O contrário acontece na linha do Equador, né? Onde eu tenho mais calor, maior volume e menor
densidade do ar, correto? Então, importante nós sabemos, né? Essa variação ocorre, né, de altitude, principalmente pelas variações de temperatura, né, inicialmente, e como consequência também de densidade, tá? Bom, olha aí uma perguntinha de prova que eles adoram, né, saber quando nós subimos em altitude, o que acontece com a temperatura? Bom, e aí nós temos que analisar. Dentro da troposfera, que é a nossa primeira camada, a temperatura, olha só o que eu vou falar, normalmente diminui. E aí você vai perguntar, diminui quanto? 0,65 graus a cada 100 metros ou 2 graus a cada 1000 pés, tá? Então, importante que vocês saibam, né? Esses dois valores principalmente. 0,65 graus a cada 100 metros ou 2 graus a cada 1000 pés. E aí uma perguntinha, quanto que vale 1000 pés? Bom, 1000 pés é igual a 300 metros. Bom, então equivale a mais ou menos, né, pegar o 0,65 que é por 100, multiplicar ele por 3 para dar exatamente por 300 metros. Se eu fizer essa continha, 0,65 vezes 3, eu vou chegar no valor 1,95, que nós vamos arredondar aqui, né, digamos assim, para 2 graus por 1000 pés. Tranquilos? Então, gravem, anotem esse gradiente térmico. Gradiente térmico é o quanto a temperatura varia no sentido vertical, tá? Então, em condições normais, varia 0,65 graus por 100, graus por 1000 pés. Bom, vamos lá. Aqui então agora eu tenho um gráfico da variação de temperatura. Um gráfico bastante importante para que vocês entendam como é que a temperatura varia no sentido vertical. Então vamos falar primeiramente da primeira camada. Vamos colocar os nomes em português para ficar mais fácil. Troposfera, estratosfera, ionosfera e exosfera, tá? Bom, primeira camada, troposfera. Veja só, aqui eu tenho uma linha, né, que está inclinada para a esquerda. Por quê? Conforme a gente observa no gráfico, essa linha inclinada para a esquerda determina que a temperatura está diminuindo com a altitude. Beleza, tranquilo. Aqui comprova então aquilo que nós falamos inicialmente, né? Bom, ela vai diminuindo até chegar a um certo ponto onde a temperatura fica o quê? Constante. Ela não varia nessa faixa. E por que não varia? Nós vamos entender quando nós falamos da estratosfera, tá? Nós falamos aqui da segunda camada da nossa atmosfera, a tal estratosfera. Mas perceba o seguinte, que sempre entre uma camada e outra, eu tenho uma faixa de temperatura o quê? Constante, tá? Então nessa primeira transição, digamos assim, entre a primeira e a segunda, eu tenho uma pausa. Observe o seguinte, ó, tropopausa, né? Quer dizer então que a pausa, a terminação pausa ali, né, vai indicar pra gente uma transição, uma zona de transição, enquanto que o radical fera, né, quer dizer o quê? Camada. Troposfera, estratosfera, ionosfera, exosfera. Tudo que termina com fera indica pra gente o quê? Camada, tá? Já a pausa é uma zona de transição. Qual a principal característica da zona de transição? Ela manter a temperatura constante, invariável, com menor variação, tá? Bom, então aqui, ó, entre a segunda e a terceira camada eu vou ter também uma transição. Aliás, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Na troposfera, a temperatura, olha, quando eu entro na estratosfera, a temperatura muda a inclinação da linha. A linha passa agora a estar para o lado direito. O que isso quer dizer pra gente? Agora, na estratosfera, a temperatura aumenta com a altitude. Então, característica da estratosfera, a temperatura aumentar com a altitude. Calma que nós vamos já dizer por que isso acontece, tá? Agora sim,
Entre a segunda e a terceira camada, olha o que acontece. Transição, eu tenho faixa de temperatura constante. Terceira camada, novamente a linha volta a inclinar para o lado esquerdo, indicando aqui uma temperatura o quê? Em declínio, ou seja, diminuição da temperatura com a altitude. E aí, olha só, entre a terceira e a quarta, novamente, eu tenho uma zona de transição com temperatura novamente constante, e na última camada, finalmente, a temperatura volta a aumentar. Eu não diria nem volta a aumentar, ela dispara com a altitude. Só uma curiosidade, tá, pessoal? Isso não cai em prova, mas uma curiosidade interessante. A exosfera, o topo da exosfera vai dar em torno de 1000 quilômetros de altitude. Veja só, e nessa faixa a temperatura vai estar em torno de 1000 graus Celsius. Tá? 1000 graus Celsius, essa temperatura que nós vamos encontrar lá no topo da exosfera, ok? Então, se você olhar para cima aí na sua cidade, onde você está, exatamente nesse ponto, só que projetando, né, no sentido vertical, 1000 quilômetros de altitude, a temperatura vai chegar próximo de 1000 graus Celsius. E aí podemos fazer aqui até uma análise rápida, né? Quando as espaçonaves saem da nossa atmosfera, elas precisam exatamente suportar essa variação de temperatura. Quer dizer, então, que os materiais que são feitos essas espaçonaves, elas têm que ser construídas de superfícies que consigam suportar essa variação de temperatura. 1000 graus Celsius. Então isso ocorre tanto na saída como também na reentrada da nossa atmosfera, tá? Então é uma informação apenas, digamos assim, curiosa em relação a isso tudo, beleza? Vamos lá, continuando. Então, primeira camada, troposfera, camada mais baixa. Entre a primeira e a segunda eu tenho uma pausa. Então aqui eu vou ter uma tropopausa. Tá? Então, zona de transição que separa a primeira camada, troposfera, da segunda camada, estratosfera, tá? Que eu tenho como espessura uma variação de 3 a 5 quilômetros. Característica principal da tropopausa: isotermia. O que é isso? Iso quer dizer igual, termia quer dizer temperatura. Tá? Então é aquela faixa onde a temperatura ficará constante. Tá? Então nessa faixa aqui, olha, de transição entre a troposfera e a estratosfera, eu tenho uma faixa de temperatura constante. Importante esse conceito, porque lá na frente, quando nós falarmos de nuvens, por exemplo, vocês vão começar a relacionar esses conceitos. Tá? Então a meteorologia é importante que você veja, né? Assista o vídeo por completo, exatamente por isso, porque nós temos muitas informações que uma estão ligadas à outra, e aí ajudam sempre a explicar as informações, né, que virão mais para frente nas próximas aulas, nas nossas próximas videoaulas, ok? Bom, então tropopausa tem outra coisa interessante. Olha só, na tropopausa eu tenho temperatura na linha do Equador, variando de menos 80 a menos 90 graus. Na latitude 45 graus, em torno de menos 55 graus. E nos polos, a temperatura em torno de menos 40 graus. E aí vai ficar aquela perguntinha no ar, né? Não sei se você percebeu, mas no Equador a temperatura é menor do que nos polos. Ou seja, a tropopausa na linha do Equador é mais fria do que nos polos. Por que isso acontece? Então nós temos que analisar. E aí nós vamos analisar o seguinte, vamos lembrar do seguinte fato. Na linha do Equador eu tenho uma variação de 17 a 19 quilômetros de extensão vertical, não é isso? Bom, e aí quer dizer que então que no Equador eu tenho mais espaço para perder temperatura. Perder temperatura como? Naquela proporção que nós falamos anteriormente. 0,65 graus
a cada 100 metros ou 2 graus a cada 1000 pés, tá? Então, uma informação bastante importante. E aí que nós temos que saber que essa variação então se dá por quê? Por causa exatamente da maior extensão vertical que ocorre na troposfera e, consequentemente, digamos assim, nos polos, por ter uma menor espessura, a temperatura também vai variar menos, ok? Então, nos polos, a tropopausa fica em torno de menos 40 graus, ok? Bom, vamos lá. Vamos entrar finalmente na nossa segunda camada. E como é que chama mesmo a nossa segunda camada? Estratosfera, tá? Segunda camada é uma camada que estende agora até 70 km no sentido vertical. E que eu tenho de mais importante na estratosfera? Grave aí, início da difusão da luz, tá? Início da difusão da luz. O que é isso, Batista? Não estou lembrado. O que é difusão? Difusão, você está vendo aí exatamente uma animação, né? Onde aparece uma luz branca incidindo a um prisma, e quando incide essa luz branca no prisma, ela pode ser decomposta em até 7 cores, tá? Entre essas cores eu tenho lá vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, certo? Então, essas cores elas são difundidas, né? São dispersadas, digamos assim, exatamente quando a luz branca incide no prisma. Grave essa informação que ela é muito importante, tá? Bom, e aí vamos falar o seguinte: dentro da estratosfera eu tenho uma, digamos assim, uma subcamada. Na verdade, é a famosa camada de ozônio. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar da tal camada de ozônio, tá? Ela funciona mais ou menos como um filtro seletivo, na verdade absorve raios ultravioletas, tá? Esses raios na camada de ozônio são absorvidos praticamente 75% dos raios ultravioletas são absorvidos aqui na camada de ozônio, o que nós podemos chamar também de ozonosfera, tá? Ou então camada de ozônio, tanto faz. E aqui nós começamos a entender por que na estratosfera a temperatura aumenta, visto que ao ter absorção de raios ultravioletas, esses raios acabam gerando um certo aquecimento nas moléculas, uma maior agitação nas moléculas, né? Isso vai resultar em quê? Aumento da temperatura, tá? Então, importante. Então, aqui a gente já entende, já tem uma explicação por que nessa camada eu tenho aqui a absorção dos raios, absorção dos raios resultando em, lógico, um aumento de temperatura, tá? Então, importante, então, camada de ozônio, ela faz parte da nossa estratosfera. Outra coisa importante que nós vamos falar, voltando aqui, né, da camada da chamada estratosfera, exatamente que ela nessa camada nós temos a difusão da luz azul. Então, os raios solares, né, que são os raios que vêm do Sol, quando penetram, quando chegam aqui na nossa estratosfera, elas difundem melhor a cor azul, tá? E aí eu tenho então a coloração do céu azul exatamente em função desse processo que ocorre então aqui na estratosfera. Muita gente já me perguntou na sala de aula: pô, Batista, eu pensava que o céu era azul porque o mar é azul. Não, a resposta é exatamente, né, o contrário, tá? Então, o mar é azul porque o céu é azul, por causa do processo de difusão da luz que ocorre onde? Lá na estratosfera. Então, a melhor dispersão da luz na cor azul. Então vai ocorrer aonde? Na estratosfera, ok? Então importante, uma informação também significativa, né? Que ocorre então na nossa estratosfera. Agora sim, vamos passar para a próxima camada, a camada ionosfera.
terceira camada, né? E aí eu vou pedir para que vocês lembrem o seguinte: a camada acima da estratosfera, onde eu tenho como principal característica o início da filtragem dos raios solares. Então os raios solares começam a ser filtrados aonde? Na ionosfera. E quais raios são esses? São absorvidos na ionosfera: raio X, raio gama e uma pequena parte do raio ultravioleta. Tá? Então esses raios são absorvidos exatamente na ionosfera. E o que mais que eu tenho como característica da ionosfera? A reflexão das ondas de rádio. Tá? Nós vamos ver aqui na sequência como é que isso funciona, ok? Então, o importante então que eu tenho é onde começa a filtragem dos raios solares, tá? Bom, então na ionosfera ela é uma camada íons, ionosfera, então a camada fera quer dizer camada de íons. Então, o que são íons? Íons são elétrons ou partículas eletrizadas em constante agitação, tá? Estão presentes aqui nessa camada, e essa ionização ela é muito grande durante o dia, né? Lógico, em função também da presença dos raios solares, e menor à noite. Isso acaba interferindo, né, na propagação das ondas de rádio, tá? Que nós vamos falar na sequência. Bom, só mais um dado importante: a ionosfera ela estende de 400 a 500 quilômetros no sentido vertical. Observe o seguinte: então, quando eu tenho a emissão de ondas de rádio, tá? Especialmente rádios AMs, rádios VHF, olha só o que acontece. Parte do sinal poderá ser perdido, né? Porque durante o dia, especialmente, eu tenho maior agitação dos íons. Já à noite, há sempre uma melhor reflexão das ondas de rádio. Por quê? Os íons no período noturno estão em menor agitação, sendo assim, eles conseguem refletir melhor as ondas de rádio. Quer dizer que à noite nós conseguimos receber, sintonizar ondas de rádio de localidades mais distantes e, mais importante também, em melhor qualidade. Então vou ter melhor qualidade e maior distância alcançada pelas ondas de rádio. Quando eu falo de ondas de rádio, estou me referindo especialmente, né, ao meio de comunicação das aeronaves, por exemplo, com o controle de tráfego aéreo. Tá? Então ela precisa da propagação das ondas de rádio, que ocorre então, elas batem lá na ionosfera e retornam para a superfície ou mesmo para as outras aeronaves que estejam em voo naquele momento, tá? Então, uma informação também importante. E finalmente chegamos na exosfera, última camada da nossa atmosfera, né? É a camada, digamos assim, que eu costumo dizer na sala de aula, camada PM, Papá November. Por que camada PM? Bom, primeiramente vamos falar o seguinte: eu já disse para vocês anteriormente, mas ela estende verticalmente até 1000 quilômetros de altitude, tá? Então, extensão de 1000 quilômetros de altitude. E ela seria, na verdade, uma transição da nossa atmosfera superior com o espaço interplanetário. Então, confunde-se gradativamente com o espaço interplanetário. E por que camada PM? Porque não faz porcaria nenhuma. Opa, peraí, você anotou? Nem precisava anotar tanto. Mas não exerce nenhuma filtragem seletiva dos raios solares. Ou seja, tudo praticamente passa aqui livremente, sem nenhuma filtragem. Nós vimos que lá na terceira camada, na chamada ionosfera, é que começam digamos assim, a filtragem dos raios solares, correto? Bom, então vamos lá. Bom, quando nós falamos das camadas, nós podemos agora sim passar aqui um macete, tá? Ou como alguns dizem, um bizu, para você gravar exatamente essas informações todas, né, das diversas camadas. Então a dica aqui é TT e E. TT e E, e embaixo você vai escrever GIDA.
tá? O que é isso? Então, aqui nós temos as camadas e vamos falar das características principais de cada uma dessas camadas. Então, o primeiro T lá é o T de troposfera. Então, eu tenho o segundo T de tropopausa, o E de estratosfera, o I de ionosfera e, finalmente, o E de exosfera. TT e I, tá? Agora sim, o que quer dizer o GIDA? O GIDA na troposfera eu tenho G. G de quê? De gradiente. Que gradiente é esse? É aquele gradiente da variação da temperatura. 2 graus por cada 1000 pés. Tá? Importante que vocês saibam. Então a variação 2 graus por 1000 pés é uma das informações mais importantes. Além, lógico, de saber que na troposfera é a camada onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos. Ok? Bom, tropopausa, eu tenho como característica o que mesmo? O I de isotermia. Então, faixa onde a temperatura fica constante, a famosa zona de transição entre uma camada e outra. Nesse caso, entre a troposfera e a estratosfera. Na estratosfera eu tenho D de quê? De difusão. Difusão da luz ou dispersão da luz. Lembra que exatamente aqui na estratosfera eu tenho a coloração do céu, né? O céu é azul por causa do processo de difusão da luz, tá? Então, importante falar, né? Como eu já tinha comentado, muita gente me pergunta na sala de aula, né? Por que o céu é azul? Pensava que o mar é azul, né? Aliás, o céu é azul porque o mar é azul. E aí eu sempre pergunto para eles, né, na sala de aula, o seguinte: bom, nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos a mais ou menos 1000 quilômetros de distância da praia mais próxima aqui de Campo Grande. Quer dizer, então, se fosse exatamente por causa do mar, aqui em Campo Grande o céu deveria ser de qualquer outra cor que não fosse azul, devido à nossa distância em relação ao mar, em relação ao oceano, tá? Então, na verdade, o processo, né, o céu é azul exatamente pelo processo de difusão que acontece aonde? Na estratosfera, tá? Ionosfera, eu tenho A de que mesmo? De absorção. Aqui começa a absorção dos raios solares, correto? Então, é um macetezinho aí para vocês lembrarem, né, de cada uma dessas camadas. E lembrando que na exosfera não tem nada, né? Ela não faz nada, é apenas uma faixa de transição. Bom, vamos continuar falando ainda de atmosfera, só que agora da propriedades da nossa atmosfera, tá? E aí nós podemos falar o seguinte: propriedades da atmosfera, a quantidade de energia solar que chega na camada superior da nossa atmosfera. Qual que é a camada superior mesmo? Lá na exosfera. Ela é considerada uma constante solar. Quer dizer que a quantidade de energia, ou seja, uma constante de energia emitida pelo Sol, que chega lá no topo da nossa atmosfera, ela é chamada de constante solar. E aí nós vimos, né, agora nas diversas camadas, que eu tenho ali filtragem dos raios solares nas diversas camadas, começando lá pela ionosfera, correto? Mas esses mesmos raios solares, quando chegam na superfície, recebe agora outro nome. Já não será chamado mais de constante solar. Então, quando esses raios solares chegam na superfície, eu tenho a chamada insolação. Insolação, então, é a quantidade de radiação, de energia solar que chega na superfície após ter sido filtrado nas diversas camadas superiores, tá? Então, importante que você saiba dessas informações. Filtragem seletiva. O que seria isso? Filtragem dos raios solares. Quais são os processos? Absorção, difusão e reflexão. Então, eu tenho 3 tipos, digamos assim, de filtragem dos raios solares: absorção, difusão e reflexão. Vamos começar então pela absorção. Então, pergunta de prova: aonde é que começa a absorção dos raios solares? Em qual camada?
Começa nas camadas superiores, exatamente na ionosfera, onde nós temos a absorção dos raios X, gama e ultravioleta, tá? Então na ionosfera, raio X, gama e ultravioleta, lógico aqui no menor percentual, beleza? Nas camadas inferiores, abaixo da ionosfera, eu tenho absorção de raios? Aonde? Em qual camada? Exatamente na estratosfera. Que raio são absorvidos na estratosfera? Exatamente o raio ultravioleta. Então os raios ultravioletas são absorvidos aonde? Na estratosfera. Por quem? Pela nossa camada de ozônio. E nós vimos que aproximadamente 75% dos raios ultravioletas são absorvidos aqui na camada da estratosfera, dentro da camada de ozônio, correto? E finalmente, os raios solares que chegam na superfície, já na troposfera, correto? Nós vamos ter absorção, tá? Exatamente pela radiação infravermelha, sendo absorvida pelo vapor de água. Aí você vai perguntar, Batista, o que é radiação infravermelha? Então vamos imaginar o seguinte, os raios solares que chegam na superfície, quando tem contato com essa superfície, após um certo tempo, essa radiação começa a provocar aquecimento do solo, da superfície, e essa superfície aquecida passa a emitir calor. E aí, para que você entenda bem, vamos lá, os raios solares, os raios que vêm do Sol, são emitidos no comprimento de ondas curtas. O que é isso? São ondas curtas. Os raios solares passam livremente pela nossa superfície até chegar à superfície praticamente sem provocar quase nenhum aquecimento, tá? Bom, depois da superfície aquecida é que sim, esses raios solares vão ser emitidos agora num comprimento de ondas longas de calor. E como é que chama essa onda longa de calor? É chamada de radiação infravermelha. Radiação infravermelha quer dizer então ondas de calor, que são emitidas por quem? Pela nossa superfície terrestre, tá? Então parte desse calor emitido pela superfície, ela vai ser absorvida por quem? Vapor de água. O vapor de água, entre aspas, rouba esse calor da superfície para transportar em altitude para formar, por exemplo, as nuvens. Nós vamos falar muito provavelmente numa próxima aula, né? Bom, o segundo processo seria agora difusão. Difusão, como nós vimos, também conhecido como dispersão da luz, resultando no brilho da luz solar. Bom, então quando eu olho para cima e enxergo o céu azul, ele ocorre então por que mesmo? Exatamente por causa do processo de difusão que acontece aonde? Na estratosfera, segunda camada da nossa atmosfera. E nós vimos que, em função desse processo que ocorre na estratosfera, nós temos a coloração do céu azul. Outra informação importante, esse processo de difusão também determina o grau de transparência da nossa atmosfera. O que é isso? A nossa visibilidade. Lembrando que visibilidade é um item muito importante, de segurança para pousos e decolagens. Então, pouso e decolagem tem que estar, digamos assim, em condições favoráveis, estarão em condições favoráveis quando eu tenho uma boa visibilidade. Então, visibilidade boa é de pelo menos 5.000 metros no sentido horizontal. Aí sim o piloto tem condições tranquilas, tanto para pouso quanto para decolagem, tá? Então, importante. Então, veja só. Então, o raio solar pode incidir, por exemplo, numa impureza que está presente na nossa atmosfera. Essa impureza pode estar flutuando ali na atmosfera. Eu vou ter um acúmulo de impureza, quantos mais dias nós tivermos sem chuvas. Quanto mais dias sem chuvas, maior acúmulo de impurezas
presentes na nossa atmosfera, especialmente, eu estou falando aqui próximo da superfície. Vocês já viram aquele pôr do sol? Às vezes aquele pôr do sol avermelhado, às vezes o pôr do sol alaranjado. Então, as diferentes colorações que podem ocorrer no pôr do sol, eles estão, na verdade, determinam um fenômeno meteorológico, tá? Agora eu preciso dizer para vocês, tenho certeza que muita gente já fez isso, tirar fotos de nascer ou mesmo do pôr do sol e postar essas imagens ali nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram ou qualquer outra mídia social, onde você reporte, e coloque lá como legenda da sua imagem, olha que pôr do sol lindo, maravilhoso. Sim, mas eu preciso dizer uma coisa para você, tá? Quando você faz isso, você posta uma imagem dessa, um pôr do sol, entre aspas, lindo, maravilhoso, você está contemplando a sujeira, tá? Quanto mais suja tiver a nossa atmosfera, quanto maior o acúmulo de impurezas presentes na nossa atmosfera, mais lindo vai ser o nosso pôr do sol. Então o pôr do sol vai depender de quê? Do número, de impurezas, do tipo de impurezas que estarão presentes na nossa atmosfera, ok? Bom, e aí eu tenho diferentes colorações, não é isso? Posso ter diferentes colorações. Por exemplo, quando eu tenho aquele pôr do sol avermelhado, que fenômeno é esse? Névoa seca. Especialmente ocorre quando eu tenho então muitos e muitos dias sem chuvas, tá? Outro fenômeno, eu tenho um horizonte mais acinzentado. Isso é característica de névoa úmida. Então, névoa úmida ocorre especialmente quando o céu está mais acinzentado. Aqui aparece para a gente na cor azul cinza. Mas traduzindo isso, seria um horizonte mais acinzentado. Digamos assim, uma cor cinza, tá? Fumaça. Bom, fumaça cor azul. Pera aí, Batista, como assim cor azul? Eu nunca vi fumaça azul na vida. Bom, aí eu preciso dizer para vocês, depende do baseado que você anda fumando, tá? Se o baseado for bom, você vai ver azul, rosa, laranja, verde, as diversas cores que você queira ver. Bom, brincadeiras à parte. Bom, o que eles falam pra gente aqui? A fumaça é azul, por quê? Eu imagino aqui uma fumaça mais branca, mas quando olhada para o fundo azul do céu, eu vou ter um azul mais clarinho, tá? Em função do acúmulo de fumaça. E poeira? Poeira, ele vai indicar aquele pôr do sol mais amarelado, tá? Tom mais amarelado, alaranjado. Geralmente ali eu tenho acúmulo de poeira presente na nossa atmosfera. E só uma curiosidade, tá? O granizo, quando você está em voo dentro de uma nuvem e observa uma coloração esverdeada, isso ali é um indicativo de acúmulo de granizo dentro da nuvem. Então quer dizer que ali eu tenho uma situação de enorme risco para a aeronave em voo, ok? Então aqui só para ilustrar, então aí eu tenho pôr do sol avermelhado, indicativo então do fenômeno névoa seca, tá? Bom, então só para a gente relembrar, difusão ou dispersão da luz, quer dizer então que essa coloração avermelhada, como a gente falou agora há pouco, em função da névoa seca, ela só ocorre no nascer e pôr do sol, porque no momento que o sol está se pondo, os raios solares vão incidir exatamente naquela partícula que está lá no horizonte e aí poder difundir as diferentes colorações que nós já conhecemos, Tom avermelhado, alaranjado, amarelado. Então isso depende então do tipo de partícula que vai estar presente lá no horizonte, exatamente naquele momento que os raios solares vão incidir, de forma mais direta nessas partículas que estão presentes no horizonte. Nós não vemos esses fenômenos, por exemplo, ao meio-dia, porque o raio solar vai estar de cima para baixo, num ângulo mais ou menos de 90 graus, e isso dificulta a dispersão, a difusão das cores, tá? Bom, finalmente a reflexão. O que seria reflexão?
mudança na direção da luz. Então os raios solares, quando chegam, né, tocam numa determinada superfície, eles podem ser refletidos, tá? E aí, por exemplo, quanto mais branca, quanto mais lisa, quanto mais polida for uma superfície, maior a sua capacidade de reflexão, tá? Então ele coloca ali, né, parte da energia luminosa poderá ser devolvida para o espaço, por exemplo, pelas nuvens. Então, nuvens mais brancas têm a capacidade de refletir essa parte da radiação solar, ou seja, impede que essa radiação chegue à superfície, o que em parte ajuda a regular a nossa temperatura ainda na nossa troposfera, tá? Então a temperatura vai ficar em valores, né, com variações menores, digamos assim, de temperaturas no sentido vertical. Tranquilos? Bom, outra palavrinha nova para vocês é o chamado albedo. O que é albedo? Ele coloca ali, né, razão entre a energia luminosa refletida pelo total de energia incidente. O que é isso? Quer dizer então que cada superfície tem uma capacidade de reflexão. E aí nós podemos imaginar o seguinte: quanto mais branca, maior reflexão, certo? Quanto mais escura, menor reflexão. Quer dizer que superfícies mais escuras absorvem mais, refletem menos. Superfícies mais brancas, elas refletem mais, absorvem menos. Vamos lá. Então, e aí eu tenho um dado interessante, um dado que pode ser até mesmo questão de prova, o considerado albedo médio da Terra. Quer dizer o seguinte: quando nós analisamos os diversos tipos de superfícies da atmosfera terrestre, ou melhor, da superfície terrestre, nós vamos chegar num valor médio em torno de 35%, ou 0,35, como está ali, tá? Então, 35% é, digamos assim, um valor médio, né, que a nossa superfície terrestre tem de refletir. Eu tenho superfícies mais escuras que refletem menos, mas eu tenho superfícies mais brancas que vão ter a capacidade de reflexão maior, correto? Bom, vamos lá. E aqui algumas informações, alguns dados para que vocês façam os comparativos. Por exemplo, florestas espessas. Eu tenho um albedo apenas de 5%. Se o percentual é de 5%, quer dizer que ele, digamos assim, ele absorveu 95% e conseguiu refletir apenas 5%. Como nós estamos falando de albedo, só me interessa aquilo que foi refletido. Então, nesse caso, florestas espessas, eu tenho um albedo de 5%. Tá? A neve, uma neve mais branquinha, mais clarinha, tem enorme capacidade de reflexão. Digamos que aqui eu tenho 80% de reflexão. Quer dizer então que se ela reflete 80%, ela conseguiu absorver apenas 20% da radiação solar. E aí você pode imaginar que em regiões de certo acúmulo de neve, quer dizer que ela vai demorar mais tempo para o derretimento da neve, concorda? Já que o percentual absorvido de calor foi um percentual menor, apenas 20%. E aí uma outra informação importante, lógico, também bastante relevante. Em regiões de neve, nós temos que estar usando óculos de proteção. Sempre. Por quê? Porque como a neve tem enorme capacidade de reflexão, né, nós temos aqui quase que 80%, é quase que a mesma coisa que nós olharmos diretamente para o sol. E isso vai colocar em risco a nossa visão. Então, sempre que vocês forem para regiões de grande acúmulo de neves, é importante que você esteja usando um óculos para proteção, exatamente para evitar que você tenha perda de visão, tá? Por causa exatamente da enorme capacidade de reflexão, ou seja, do enorme albedo na superfície com neve, tá?
Bom, e as nuvens? Tem uma capacidade de reflexão, lógico, estou me referindo aqui às nuvens mais brancas, mais clarinhas, uma capacidade de reflexão de 60%, tá? Então, um albedo de 60% é um percentual também considerado grande, então ele tem uma boa capacidade de reflexão. Tranquilos? Bom, então veja aí. Então, o albedo, eu tenho lá a emissão da radiação solar e eu vou ter ali, né, parte da energia sendo absorvida, parte da energia sendo refletida. Lembrando que o albedo está preocupado exatamente com a capacidade de reflexão da superfície. Tranquilos? Bom, então com isso nós finalizamos esse capítulo 3. Vocês já estão vendo aí, né, na sequência, o vídeo. Nosso próximo vídeo será o capítulo 4, quando nós vamos falar de definições, diversas definições. Pressão atmosférica, densidade e aí por diante, tá? Então, fiquem ligados, não perca nosso próximo vídeo no capítulo 4. Um abraço, até a próxima!